Bom, como dito anteriormente, eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa de marketing, né? Trazer alguns conceitos que eu vou falar melhor um pouquinho ali no sumário. Bom, então eu vou trazer 4 etapas, né, nesse trabalho. Vou falar o que é o marketing, vou definir a pesquisa de marketing, vou falar um pouco das 6 etapas do processo de pesquisa de marketing e, por fim, falar qual o objetivo da pesquisa de marketing. Vamos lá, então, definir marketing. Segundo McCarthy, se a maioria das pessoas for forçada a definir marketing, inclusive alguns gerentes de empresas, eles afirmarão que marketing significa venda ou propaganda. É verdade que são partes de marketing, né? Mas marketing é muito mais do que venda e propaganda. E isso Kotler vai falar um pouquinho, né? Kotler ainda apresenta a definição de marketing divulgada pela American Marketing Association. O marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado. Então, assim, marketing é uma palavra inglesa, né, que tem origem na palavra mercado. Esse estudo do mercado surgiu da necessidade dos industriais em administrar a nova realidade que originou com a Revolução Industrial, a qual causou uma transformação de um mercado de vendedores para um mercado de compradores. Neste período, o marketing ainda é inseparável da economia e da administração, pois inicialmente sua preocupação era somente de logística e produtividade, então era um intuito, né, de maximização dos lucros. Os consumidores não tinham qualquer poder de barganha, que essa troca de produtos, e a concorrência era praticamente inexistente. Então vamos falar agora, né, sobre a pesquisa de marketing, que é o tema do nosso trabalho. Segundo Urdan e Urdan, a pesquisa de marketing serve para identificar e definir problemas e oportunidades de marketing, gerar, refinar e avaliar possíveis e concretizadas ações de marketing, monitorar o desempenho e melhorar a compreensão de marketing. Segundo Melhotra, a pesquisa de marketing é a coleta, a análise e a disseminação sistemática e objetiva das informações, e esse conjunto de ações é empreendido para melhorar as tomadas de decisões relacionadas à identificação e à solução de problemas. Ou seja, a pesquisa de marketing trata da resolução de problemas e da identificação de oportunidades relacionadas ao produto, preço, distribuição, concorrência, comunicação, clientes e todo o ambiente externo. Para exemplificar, uma empresa, quando realiza uma análise de preços, comparando os preços que pratica com os concorrentes, está realizando uma pesquisa de marketing. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de pesquisa de marketing, que é constituído em 6 etapas. Eu vou explicar cada uma delas aqui para vocês. A primeira etapa, definir o problema da pesquisa. Bom, o problema da pesquisa de marketing, né, é, na verdade, um questionamento que se faz sobre determinado aspecto relacionado às atividades do seu negócio. Trata-se, então, da pergunta que norteará a pesquisa, sendo a etapa mais importante do processo de pesquisa de marketing e deve ser procedida por um enunciado amplo, que dê uma perspectiva adequada para o problema. Por exemplo, se o número de visitantes que chegam a finalizar uma compra na sua loja virtual tem diminuído nos últimos meses, o problema da sua pesquisa pode ser: por que a taxa de visitantes que finalizam as compras está caindo? Segunda etapa, estabelecer o esquema de pesquisa. No momento em que a finalidade da pesquisa já está especificada, deve-se começar a pensar em qual abordagem deveria ser utilizada na realização da pesquisa. Nessa etapa, são pensados quais os métodos poderiam ser mais efetivos na realização da pesquisa, hipóteses que podem ser geradas, modelos, possíveis perguntas, etc. Este é o momento em que se decide sobre qual será o tipo de pesquisa utilizado: quantitativa, qualitativa, grupo focal, etc., né? Qual o público mais interessante, como as informações serão coletadas, ou seja, é a primeira etapa de planejamento, de fato. Terceira etapa, técnicas, procedimentos e instrumentos. Nessa etapa, é a hora de considerar que tipo de pesquisa é a certa para você, com base nos dados que deseja coletar. Nela são montados os questionários, os planos de amostragem e as decisões dessa etapa da pesquisa devem ser tomadas com muito cuidado, porque podem ser decisivas para a boa execução ou não da sua coleta de dados, né, que é a próxima etapa. Entre os tipos de pesquisa de marketing mais conhecidos estão causal, descritiva e exploratória. Vou falar assim resumidamente o que é cada uma. A causal, né, esta metodologia de pesquisa é a mais específica e geralmente envolve um teste de campo ou um experimento.
Esse tipo de pesquisa ajuda a encontrar uma causa entre duas coisas diferentes. Por exemplo, você pode perguntar se a vinculação de sua frase de chamariz afeta o número de vendas que você realiza. Descritivo. Você precisa de informações detalhadas sobre um determinado tópico? Nesse caso, a pesquisa descritiva será a solução certa. Essa pesquisa ajuda a medir tópicos de interesse, geralmente de forma quantitativa. Por exemplo, você pode usar uma pesquisa online para avaliar a satisfação do cliente. E por fim, a exploratória. Se o seu problema não for bem compreendido ou definido, você precisará de fato de uma pesquisa exploratória. Isso ajuda a restringir o seu foco, obter percepções mais amplas e trabalhar com os fundamentos antes de seguir em frente. As técnicas mais comuns de pesquisa de mercado exploratória incluem entrevistas, dados secundários e grupos de foco. Quarta etapa, coleta de dados. É a etapa determinante no processo de pesquisa, porque se algo não funciona bem na coleta de dados, toda a pesquisa pode ser inviabilizada. Dessa forma, é preciso um cuidado especial para seguir os passos estabelecidos anteriormente. Nos métodos tradicionais de pesquisa, é importante que o pesquisador saiba aplicar os questionários de forma correta para evitar que sua percepção própria altere as respostas das pesquisas. Se a pesquisa é feita na web, por exemplo, é importante que os questionários sejam testados, assim os respondentes não terão problemas no momento da resposta e não desistam, de responder a pesquisa. Mas, independentemente do tipo ou da forma da pesquisa, a preocupação com a qualidade na coleta das informações é fundamental para que seus dados não indiquem um resultado enviesado e a coleta seja concluída com sucesso. Quinta etapa: preparar e analisar dados. Após a coleta, os dados conseguidos devem ser tratados para que possam gerar informações úteis para a empresa. Nessa etapa, os dados serão organizados, agrupados e codificados. Este é o momento em que as informações fornecidas pelas pessoas são transformadas em informação para a sua empresa. É interessante ter um bom time de analistas neste processo para que os dados possam ser traduzidos da forma correta e não haja interpretação errônea por parte da empresa, já que essas informações são a base para a tomada de decisões. Sexta e última etapa, elaborar relatório e apresentação. Mesmo quando o principal interessado na pesquisa é você, é muito importante que os resultados da pesquisa sejam descritos, em um relatório. A documentação vai fazer com que sua pesquisa possa ser consultada em outras épocas e isso permite comparações de cenários, por exemplo. Além disso, nesse relatório deverá estar escrito todo o processo da pesquisa que foi seguido, podendo também ser acessado futuramente. É importante também que as informações da pesquisa sejam disseminadas por toda a empresa. Assim, todos podem ter o conhecimento, dos resultados e possam sugerir melhorias também. E para facilitar a compreensão de todos, é recomendável que os relatórios possuam muitos gráficos e informações visuais, pois elas auxiliam, no processo de interpretação. Agora, vamos falar um pouquinho, qual é o objetivo da pesquisa de marketing. Eu falei um pouquinho aqui de tudo, acredito que tenham entendido, mas o objetivo da pesquisa de marketing é coletar dados pertinentes que vão servir como base na hora de tomar decisões para solucionar problemas relativos à empresa, tais como se o consumidor está satisfeito com o seu produto ou serviço, como eles reagiram a uma mudança de preço ou de produto, como eles veem o seu produto ou serviço em comparação ao produto ou serviço do concorrente. Ou seja, é literalmente resolver problemas e identificar oportunidades relacionadas, por exemplo, ao produto, preço, comunicação e distribuição. Bom, e esse foi o trabalho, esse foi o tema, um tema bem bacana, pesquisa de marketing. Espero que tenham gostado.